no TCC, né, pessoal? Quanto antes, melhor, para não passar aperto depois. Exatamente. Porque, gente, se não pensar, passa aperto, tá? Passa aperto porque não é uma coisa que você decide da noite para o dia. Demanda tempo, disponibilidade e, principalmente, tem que gostar do tema, porque senão não vai. Desembola, não. Compartilhou, Isa? Sim, compartilhou, tá a tela Tá em cheia. tela grande, tá aparecendo a minha fotinha embaixo. Sim, todo A mundo fotinha que eu falo é o seu. a imagem minha, né? Pequenininha aqui Ainda embaixo. não. Apareceu, Ah, não? Vamos voltar lá para ver. E agora? agora saiu a sua tela. Não, voltou. Agora sim. Passou o slide? Passou. Tá bom. Beleza. Todo mundo tá conseguindo enxergar? Ou não? Compartilha para todo mundo. Eu não consigo ver o chat. Aí você me fala, Isa, fazendo um favor. E Sim, tem um abençoado usando maquita essa hora da noite, gente. Estão escutando, né? eu fico de Benza a olho Deus. aqui nas mensagens. Pode Beleza, então. iniciar Então vou tranquilo. iniciar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas e conceitos sobre testes rápidos aplicados à imunologia clínica. O que veremos hoje? A importância dos testes rápidos, vantagens e desvantagens, a aplicabilidade deles, a interpretação. Vamos falar também um pouquinho sobre a imunocromatografia, que é a técnica que é usada no teste rápido, e a reação de precipitação. Vamos falar também sobre alguns testes rápidos aplicados à imunologia clínica, como o AEO, PCR, fator reumatoide, o VDRL, o anti-HBsAg, o beta-HCG, a troponina, HIV, HCV, a do COVID, o IgM e o IgG, e do sangue oculto. Provavelmente a minha imagem vai apagar vai tampar algumas palavrinhas, tá? Qualquer coisa eu vou falando. O teste imunocromatográfico, ou a imunocromatografia, ele é um teste bem simples e de fácil execução. O que é difícil mesmo de se falar é só o nome. Ele também é popularmente conhecido como teste rápido, que é o cassetinho que a gente fala, ou o sabonetinho, dependendo do laboratório. Cada laboratório usa um nome diferente, mas é o teste rápido ou o teste imunocromatográfico, que é a mesma coisa. E a procura por testes rápidos, ele vem aumentando em razão da rapidez na ação a ser tomada e também pela melhoria no diagnóstico e triagem. Muita gente conheceu mais e ficou sabendo mais sobre teste rápido por conta do Covid, que muita gente usou, vamos fazer o teste rápido do Covid, em vez do RT-PCR, que é o do SWAB. Então, ele ficou muito conhecido, assim, para muitas pessoas que não tinham tanto conhecimento da área quanto a gente, as pessoas leigas que a gente fala, hoje em dia elas conhecem mais o teste rápido em razão do teste do Covid. E os testes laboratoriais convencionais, eles são mais complexos e necessitam de profissionais qualificados. Não que o teste rápido não precise, tá? Aqui a gente tem que frisar muito isso, que o teste rápido ele também precisa de pessoa qualificada e que tenha conhecimento para fazer. Não é qualquer pessoa que faz, não é igual ir lá e ensinar a apertar botão, não é assim que funciona. Precisa tanto para os métodos laboratoriais em estrutura, aparelho, laboratório, quanto um teste rápido. E além dos prazos de entrega dos testes laboratoriais que necessitam de equipamentos serem mais longos e mais demorados, porque necessitam do tempo de execução mesmo do equipamento. E do teste rápido, não, é só você pegar a amostra, colocar, dependendo do teste, não precisa de tampão, igual nessa foto que a gente vê, colocou uma gotinha de sangue total, que provavelmente furou a pontinha do dedo com uma lanceta, apertou, saiu a gotinha de sangue,
e está pingando o tampão para conseguir correr mais rápido. E os testes rápidos, eles são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados, eles são feitos em no máximo 30 minutos, dispensando muitas vezes o uso adicional de reagente, que foi o que eu falei. E além de não necessitarem de estrutura laboratorial, que no caso, equipamento, mas, frisando, precisa sim de mão de obra qualificada, precisa de pessoas que conheçam o que estavam fazendo. E hoje temos uma gama de testes rápidos disponíveis no mercado para interpretação de sintomas como dengue, zika vírus, hepatite B, HIV, sífilis, e além do teste de gravidez comum, que pode ser feito tanto na urina quanto no sangue. E o método de imunocromatografia, ele é o mais frequente e envolve a pesquisa de antígeno ou anticorpo. E para a pesquisa de anticorpo, haverá sempre um antígeno na membrana de nitrocelulose para capturar esses anticorpos presentes na amostra. Eu vou mostrar mais para frente essa membrana de nitrocelulose para ver direitinho onde que ela fica no teste rápido e o que ela é. E para a pesquisa de antígeno, haverá um anticorpo para capturar esse antígeno presente na amostra. E essa ligação ela é mais conhecida como reação antígeno-anticorpo. E essa pesquisa ela pode ser feita ou realizada em sangue total, soro, plasma ou urina, como vemos aqui nesse slide. O sangue total, o que é o sangue total? É aquele sangue que é coletado no tubo de DTA, que é o da tampinha roxa. O soro, ele é coletado no tubo, depende muito de cada laboratório. Tem laboratório que ele tem a tampa vermelha, outros a tampa amarela, tem outros que eu já vi também que tem a tampa vermelha com uma bolinha no meio amarela, então depende. O que é o tubo de soro? É o tubo usado para bioquímica, que é um tubo que ou ele pode ter um gelzinho separador nele, ou pode ser o tubo seco, sem nada. Voltando no de sangue total, o EDTA, ele é jateado no tubo, então provavelmente, acho que todos vocês já viram um tubinho de EDTA, ele tem umas microgotículas na parede dele, que aquilo é o EDTA. É muito importante, assim que você faz a coleta, homogeneize bem, homogeneizar direitinho, tá? Não é shake não, tá, pessoal? É homogeneizar de forma correta, devagarinho, para não hemolizar, porque já vi muita gente coletar e fazer isso, rápido. Você hemoliza as suas hemácias e o teste vai dar, provavelmente, um falso negativo. Então, é muito importante essa questão da coleta. A coleta, ela é crucial para você entregar um exame fidedigno. É ali que começa. Como eu já falei na palestra passada, o grande erro das coletas está ali no começo, na fase pré-analítica. É ali que você precisa ter uma qualidade boa ali para você entregar um exame de excelência. O plasma, ele pode ter o plasma em EDTA e o plasma em citrato. O que é o plasma? O plasma é a porção, quando você centrifuga a amostra. Plasma é quando você tem anticoagulante no tubo. E soro é quando você não tem anticoagulante no tubo. Beleza? E urina também é utilizado para fazer principalmente o beta-HCG. E quais as vantagens que a gente tem em se utilizar o teste rápido? A rapidez no resultado, de não necessitar de uma estrutura laboratorial, mas sim de pessoas qualificadas, auxilia na prevenção, facilita o diagnóstico, apresenta grande valor em situações nas quais os profissionais de saúde eles necessitam tomar decisões e assumir condutas imediatas, que é o caso, por exemplo, da troponina, um teste rápido que você consegue, depende muito de cada teste, tá, pessoal? Depende de cada marca. Cada marca preconiza um tempo e uma quantidade de amostra. Então, é de suma importância você ler a bula, você ver direitinho qual a quantidade de microlitros necessárias para você colocar no teste rápido, qual o tempo que você tem que fazer a análise, e de suma importância também não passar do tempo. Por exemplo, tem testes que eles pedem 100 microlitros a 15 minutos. Se você passa de 15 minutos, o teste ele já começa a te dar um resultado que talvez não é muito
fidedigno. Então, você tem que fazer a leitura em 15 minutos. Não em 5, não em 20, em 15. Também é um teste econômico, se comparado aos outros, né? Tem a fácil interpretação e a leitura ela pode ser feita a olho nu. Por que olho nu? Você vê as duas bandinhas direitinho. Lá na frente eu vou explicar direitinho como que funciona e como que a gente visualiza. E quais que são as desvantagens? Tem uma grande chance de erro em relação à pipetagem incorreta. Talvez a pessoa ela passa, não sei se vocês já, provavelmente, por estarem avançados, já terem pegado a pipeta. Ela tem o primeiro e o segundo estágio. Se você vai pipetar 50 microlitros e aperta até o segundo estágio, você vai pegar mais do que 50 microlitros. E isso pode dar uma quantidade a mais de amostra, invalidando e negativando o seu teste, você soltando um resultado falso positivo. E baixa sensibilidade, porque a questão da janela imunológica. Uma coisa que a gente viu muito e que eu presencio muito também no meu dia a dia é a questão da pessoa. Ela teve contato com um paciente que está com suspeita ou está com Covid e no outro dia ela já quer fazer um teste rápido para Covid, para ver se pegou ou não. Aí eu pergunto para vocês, vai adiantar alguma coisa? Você teve contato com a pessoa ontem, no outro dia fazer o teste? A resposta é não, não vai adiantar nada. Por isso, da baixa sensibilidade. A baixa sensibilidade, ela quer dizer nesse ponto. Você teve contato com a pessoa ontem. Se você for fazer o teste amanhã, ele vai dar negativo, porque não deu tempo ainda do seu organismo, do vírus se alojar e se multiplicar no seu organismo, bem como também não teve tempo de você produzir anticorpos necessários para isso. Nem o IgM, nem o IgG, por conta que teve um dia de contato. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Tá passando os slides? Tudo ok, Rubens. Beleza. E qual que é a aplicabilidade? Como que funciona? Na parte de cima, a gente tem a fitinha do teste rápido, que é essa fitinha que vem dentro do cassete, que é aquele branquinho pequenininho que eu mostrei. Da esquerda para a direita, temos o filtro da amostra, que é onde que a gente vai colocar a amostra nele, que tá até essa gotinha laranja da amostra. Depois temos o suporte do conjugado. Em seguida, entre o suporte do conjugado até o filtro de adsorção, é esse pedaço que é a membrana de nitrocelulose que eu falei lá atrás. Não sei se vocês estão lembrados. Esse pedaço é a membrana de nitrocelulose. É aqui que vai acontecer a reação. E dentro dessa membrana de nitrocelulose, a gente tem a linha teste, que é onde ela vai indicar que o meu resultado está positivo ou reagente, e a linha controle, que é onde ele vai me dar a certeza que o teste está funcionando e que eu posso confiar naquele resultado. Embaixo, temos o cassetinho, que é igual eu falei, o sabonetinho. Aqui nessa setinha preta, da direitinho na parte de cima, é só vocês olharem e imaginar essa fita dentro dele. Você vai colocar a amostra nessa setinha aqui, não sei se dá para ver a setinha do mouse passando. Vocês vão colocar a amostra aqui e esperar o tempo correr. Se tiver positivo, o T ele vai aparecer primeiro, mas ele vai aparecer primeiro com uma banda, uma fitinha bem clarinha, um rosa bem clarinho. E conforme for no decorrer da amostra, na membrana de nitrocelulose, a linha C, que é a linha controle, ela tem por obrigação aparecer. Se ela não aparecer, o seu teste está inválido. Aí pega outro. Aí você pode me perguntar, mas eu abri o teste hoje, eu abri a caixa de teste hoje, é o primeiro que eu estou usando e ele já deu isso. Por isso que tem-se a necessidade de fazer o controle de qualidade no laboratório. O que é o controle de qualidade? São controles que você compra do CNPq, ou que vem também, dependendo do teste, já vem junto, mas normalmente a gente compra, em que você usa o reagente para ele dar positivo e negativo. E com isso você valida o seu teste. Você vê que ele realmente está funcionando. Se você fez um, deu só linha teste, fez outro, só linha teste, mais outro, linha teste, o seu lote, ou seja, aquela caixa que você comprou, ela está inválida. Então,
Então, você liga e informa que aquele lote está inválido e o pessoal da empresa, eles vão dar um jeito de mandar outra e ressarcir aquilo, porque foi um erro na execução. Aí, beleza. Depois desse, o filtro de adsorção, ele está na parte de baixo aqui, onde que a gente consegue ver, e aqui dá para ver também, tem a sigla do teste que você está fazendo. Igual troponina, é TN1, TN2. HIV vai estar lá escrito, HIV, HCV, vai estar escrito HCV, mas bem pequenininho e um monte. Assim, do jeito que está aqui. Dá para ver bem pequenininho na diagonal. É desse jeitinho que vem escrito o nome de cada teste. E como que funciona a interpretação desse teste? Da esquerda para a direita, na primeira faixa, nas duas primeiras faixas, a gente tem o positivo, que está a banda colorida na linha T e na linha C. Já no segundo, na linha C, que é a linha controle, está bem forte. E na linha T, está bem clarinho. De acordo com os testes, qualquer linha produzida de tonalidade rosa já é considerada positiva. Na segunda, a gente está negativado. Por que negativo? Na linha teste, não apareceu aquela banda colorida, só a linha controle. E por que o meu teste, por exemplo, está inválido? Agora, nas duas últimas da direita. Igual eu expliquei, a linha controle não apareceu a banda colorida, mas a linha teste apareceu. Isso invalida o meu teste, aquele teste está invalidado. A segunda opção a linha teste e controle não aparece. Em ambas não apareceu a banda colorida. Também dá invalidade no seu teste. E como que funciona a imunocromatografia, que é a técnica utilizada nesse teste rápido? Aqui a gente vamos ver como que funciona um teste rápido para a detecção do antígeno NS1 do vírus da dengue. Vamos na legenda. Essa tampinha de garrafa, né, essa verdinha, essa bolinha verde com um monte de voltinhas, é o meu antígeno NS1 da esquerda para a direita, tá, pessoal? O antígeno, que é esse Y, com um quadradinho aqui, ó, laranja, é meu anti-NS1 marcado com ouro coloidal. Aqui temos o outro Y, só que agora ele em tom de marrom é o anti-NS1 monoclonal, e ele em azul claro, o anti-NS1. Beleza. Agora, vamos colocar a amostra no teste. Você pega a amostra do paciente, que ela pode ser tanto em sangue total, soro ou plasma, contendo esse antígeno NS1. E na área de aplicação da amostra, há um conjugado de anticorpos anti-NS1, marcados com ouro coloidal. E quando esse antígeno da amostra ele se liga a esse conjugado, e um complexo, tem-se um complexo, e ele é formado, que é esse complexo que está circulado aqui, que é o anti-NS1 mais ouro coloidal mais antígeno NS1. E esse complexo, ele migra por capilaridade e chega na fita de nitrocelulose, que é aquela fita, que é aquela membrana, a mesma coisa do que a membrana de nitrocelulose que eu expliquei lá atrás. E nessa fita, há anticorpos monoclonais anti-NS1 adsorvidos na linha de teste. Então, quando o complexo ele passa por esses anticorpos, haverá uma ligação e uma banda colorida, ela será visível devido ao ouro coloidal, que é a linha teste, igual eu falei anteriormente. E na linha controle, que vem após a linha teste, há anticorpos monoclonais contra o contra o anticorpo, conjugado com ouro coloidal. Então, nessa linha sempre deverá ser observado o desenvolvimento de uma banda colorida, que foi o que eu falei. Sempre a linha teste ela tem que vir colorida. E temos aqui também o excesso de reagente, que é o restante da amostra que passa por essa membrana da nitrocelulose e vai para o filtro de adsorção. No início temos o filtro da amostra e no final o filtro de adsorção. O fluxo vai ser sempre por capilaridade, começa onde você coloca a amostra e passa por capilaridade durante todo o teste, durante também essa membrana de nitrocelulose
terminando ali no filtro de dissorção. E como que funciona a reação de precipitação, que é uma coisa muito importante, que também foi o erro de pipetagem que eu falei lá no começo, isso aqui também tem muita relação com ele. Fatores físico-químicos e imunológicos, eles interferem na reação, porque a concentração relativa de antígeno e de anticorpo. Por exemplo, quando você pega uma amostra, você pipeta de forma correta, você coloca antígeno e anticorpo dentro da amostra e dentro do seu teste. Ali você tem uma zona de equivalência. Temos antígeno e anticorpo na forma igualzinho. Uma forma de exemplificar isso é, por exemplo, pega um copo e coloca os dois, um copo de leite e um copo de água. Eles estão no mesmo tamanho, na mesma quantidade. Se você tem uma quantidade maior de anticorpo e menor de antígeno, você vai ter o efeito prozona ou efeito de excesso de anticorpo. Você tem muito anticorpo para pouco antígeno. É a mesma coisa. Vamos pensar agora numa bacia. Uma bacia e eu tenho maçãs. Para cada bacia eu tenho que colocar uma maçã. Eu tenho 7 bacias, mas só tenho 2 maçãs. Eu vou ter todas as bacias maçãs dentro? Não, só em 2. Então, isso é meu efeito prozona. Você tem mais anticorpo do que antígeno. Já o efeito pós-zona é quando você tem um excesso de antígeno e pouco anticorpo para conseguir ligar. Você tem muito antígeno, que são essas bolinhas laranjas, você tem muito antígeno para pouco anticorpo. Eu vi no começo lá da pandemia, que eles estavam falando que teste rápido não era método de diagnóstico. Tudo bem, não é totalmente. Mas se eles estavam fazendo, pegando água normal de torneira, abrindo a torneira e jogando água dentro daquela cavidade onde se coloca a amostra. Obviamente que vai dar um resultado totalmente discrepante, um resultado falso, porque você está colocando muita amostra, mesmo sendo água, você está adulterando o seu exame. Nessa parte ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ou da imunocromatografia ou na reação de precipitação? Apareceu alguma coisa, Isa? Por enquanto, não. O pessoal está falando que está tranquilo. Uma pergunta. Beleza. Ana Carolina está dizendo, o suave nasal não é considerado teste rápido do COVID? Teste rápido é aquele que a gente faz, sim, não é de totalmente teste rápido, porque você não faz ele em menos de 30 minutos, ele demanda mais tempo, porque você tem que pegar a amostra, você faz uma coleta de nasofaringe, né, onde que é introduzido o swab no nariz para pegar lá na cavidade, você pega, aí tem que pegar, você tem que fazer toda aquela parte do PCR toda, isso está lá em biologia molecular, juntamente com biotecnologia. Você tem que desassociar, tem que quebrar a cadeia, tem todo um processo e isso demanda um pouquinho de tempo. Então, o teste rápido é isso, é você pegar a amostra, colocar ali na fitinha e correr mais rápido. O VDRL também é considerado teste rápido, HIV, vou falar desses todos. É quando você pega um teste e ele é feito no menor tempo possível. Até o próprio nome fala, teste rápido. É um teste que você faz mais rápido, é de rápido execução. O swab, ele demanda mais tempo. Por isso que não é considerado um teste rápido. Ficou entendido? Sim, ela disse que entendeu e agradeceu. Beleza. Depois, Ana Carolina, não é? Isso. Beleza. Depois eu tenho alguns artigos, se você quiser, você me pede. Depois, no final, também qualquer outra pessoa que também tiver interesse, eu vou deixar meu Instagram no final da apresentação. Aí, qualquer dúvida, vocês me chamam lá no direct que eu mando. Eu tenho alguns artigos bem bacanas que aí eu posso te mandar também, se você quiser. Vamos lá. Agora, alguns testes... Oi. Só te interromper um minutinho, é porque ela disse que ficou em dúvida,
porque na farmácia eles fizeram esse teste suave nasal com 15 minutos. O que acontece? Tem o teste do suave nasal, não é o RT-PCR, é o teste rápido de suave nasal. Tem diferença. Tem o RT-PCR e tem o teste rápido de suave nasal. O teste rápido de suave nasal, o que você faz? Tem a amostra, você pega o suave, coloca, vai vir um reagente, que é o buff normalmente que a gente fala, você vai colocar num tubinho, você vai colocar umas gotinhas, vai dar um pouquinho, você vai introduzir numa narina, roda, coloca ali, passa na parede para tirar o excesso, coloca na outra, volta no tubinho de volta e deixa agir por 1 minuto. Aquela amostra durante 1 minuto. Você vai tampar ele, vai pingar no teste rápido e ele vai dar o resultado. Aí vai te dar um resultado se você está ou não se teve detecção do vírus, da partícula do vírus ou não. Ali é um teste rápido, é um swab de teste rápido. Agora, tem diferença para o swab de RT-PCR. É diferente. O RT-PCR ele demanda mais tempo, que é feito em técnicas de biologia molecular, biotecnologia. É diferente as técnicas, porque tem um swab de farmácia também que é feito. Tem esse teste rápido também. Aí é diferente do RT-PCR. Sim, ela disse que achou que era a mesma coisa e agradeceu. Não, é diferente. O RT-PCR eu não lembro direitinho, é o reverse transcriptase, polimerase. Aí tem o restante lá das siglas que eu não vou lembrar agora. Mas é uma transcrição reversa da cadeia de polimerase, que você faz com biologia molecular, usando técnicas de biologia molecular. Você tem que colocar enzima para essa cadeia ela abrir, você conseguir detectar as partículas virais ali, e com isso sai o resultado, se foi identificada a partícula viral na sua amostra ou não. Por isso do resultado detectado e não detectado. Isso no RT-PCR de swab nasal, que é diferente do swab nasal de teste rápido, que você coloca no mesmo cassetinho. Acho que agora deu para ficar mais claro. Deu sim, Rubens. Obrigada pelo esclarecimento. Nada. Então vamos lá para alguns testes. Vamos falar do AEO, que é a mesma coisa do que ASLO ou ASO, que basicamente é o quê? É antistreptolizina O. E isso são as siglas. O que é essa antistreptolizina O? É uma toxina liberada pelo Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria muito bonitinha que a gente tem nela no corpo. E ela só se prolifera quando o sistema imune abaixa. E os fatores de virulência, que são essas estruturas, produtos ou estratégias que essas bactérias utilizam para causar uma infecção no organismo em que ela pretende proliferar. E algumas, elas estão relacionadas com a colonização do micro-organismo e outras com lesões no organismo, como, por exemplo, é o caso da toxina. Essa toxina, que é essa streptolizina O, ela é uma hemolisina. Ela quebra, ela lisa hemácias. Mas ela só é ativada na ausência de oxigênio. Então, a gente pensa que essa bactéria, ela também essa toxina, ela funciona no período anaeróbico. Ela auxilia a contribuir com a virulência da bactéria, da Streptococcus pyogenes, levando a lesionar outras células além das hemácias. E a infecção, quando ela não é identificada e quando ela não é tratada com antibiótico, algumas complicações podem aparecer se ela continuar essa multiplicação, como glomerulonefrite, febre reumática e amigdalite, por exemplo. A mais comum, né, que acho que todo mundo conhece ou já teve pelo menos uma vez na vida, é a amigdalite, que as amígdalas, que são as tonsilas, elas incham e dá aquele monte de gruminho em volta dela, que são as placas bacterianas. Normalmente é ocasionada pela Streptococcus pyogenes. E a técnica
Como que é feita a técnica? É a adição de 25 microlitros de reagente, que é o látex ASO ou AEO, é um látex, é um líquido que vem num potinho pequenininho, mais 25 microlitros do soro de amostra do paciente em uma placa de fundo escuro, que é essa placa que a gente vê na imagem. É uma placa que vem junto com o reagente, normalmente quando você compra, ela é disponibilizada junto, aí você pega, eu vou explicar direitinho como que é feita o teste, como que é feita a diluição. E em seguida, assim que você colocou, é feita a homogeneização do teste, você pega ela na mão. Em grandes laboratórios tem um homogeneizador que você coloca lá e ele fica balançando, mas em laboratórios de pequeno porte você pega com as duas mãos e fica rodando assim, homogeneiza a plaquinha. E verifica se há aglutinação das partículas. Fica bonitinho. Na próxima imagem, aqui, dá para a gente ver direitinho na bolinha 1, os grânulos, a aglutinação direitinho aqui, ó. É assim que fica quando está positivo. O resultado, ele é negativo quando está menor que 200 e positivo quando está maior ou igual a 200. E como que é feito o resultado? Você vai soltar lá, se for positivo, você vai colocar quanto que é feita a diluição. Você vai multiplicar 200 vezes o título da última diluição. Por exemplo, aqui um exemplo que eu coloquei. 200 vezes 1, que foi o título de diluição. Nessa plaquinha aqui, ela fez, na primeira deu positiva, aglutinou, já na segunda não deu. Nesse caso, não foi feito, foi feito diluição, então nesse caso aqui, na 1:2, já não foi feita, já não aconteceu essa aglutinação, só na 1:1, que foi 25 microlitros de soro, mais 25 microlitros de reagente. No 1:1 você não dilui, você dilui a partir do 1:2. 1:1 é 25 de soro, mais 25 de reagente. 25 é o que eu estou acostumado com o teste que eu faço aqui no laboratório. Mas sempre olha a bula. Talvez lá pede 50-50, 75-75, 100-100. Então, sempre olhar a bula. É de suma importância para você não entregar um resultado falso positivo para o seu paciente. E como que funciona a diluição? Se no primeiro deu positivo, então o que você tem que fazer? Você tem que diluir essa amostra. E como que é feita? É feita com solução salina. O soro que a gente compra em farmácia. Você vai pegar 25 microlitros dessa solução salina, vai colocar na bolinha 2, número 2. Eu gosto de fazer mais quantidade, porque vai que ela vai reagindo. Então, eu coloco em todas, nas 6. Normalmente eu coloco 25 microlitros em todas, para mim já ter uma diluição, e depois só vir pingando reagente em todas, para me ver até onde que a minha aglutinação vai ocorrer. Então, beleza. No poço 2, eu coloquei 25 microlitros de solução salina, a mesma coisa, no 3, 4, 5 e 6. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar 25 microlitros de soro do paciente, que é aquela amostra que você coletou no tubo vermelho ou amarelo, centrifugou e pegou o soro. Você pega 25 microlitros daquele soro e coloca no poço 2. Beleza. Você colocou no poço 2, homogeneiza, puxa, faz a pipetagem normal. Aperta, puxa, aí a amostra ela vai subir na ponteira, descer. Subir, descer. Ali você está homogeneizando. Beleza. Você pegou e tem agora 50 microlitros. Por que 50? 25 de soro, de solução salina, mais 25 de soro do paciente. Vou falar solução salina, porque se você ficar falando soro, vai confundir soro do paciente com soro, que é solução fisiológica, ou solução salina, que é a mesma coisa. Então, eu vou ter 50 microlitros, que é 25 de solução salina, mais 25 de soro do paciente. A reação, ela ocorre 25 para 25, né? Lembra que foi no primeiro? 25 de amostra, mais 25 de reagente? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar 25 microlitros do poço 2, que vai ficar só 25, que está misturado agora. Então, eu tenho no poço 2, 25 microlitros da amostra misturada. E na ponteira, eu tenho 25 microlitros dessa mesma amostra misturada.
Eu vou pegar essa amostra, vou colocar no poço 3, que já tem 25 microlitros de solução salina. E vou homogeneizar de novo. E nisso eu estou fazendo o quê? A minha diluição. Beleza. Fiz isso para 3, fiz isso para 4, fiz isso para 5, fiz isso para 6. Beleza. Cheguei na 6, o que eu tenho? Eu tenho 25 de amostra, mais 25 do soro. Tenho 50. Vai ficar 50 ali. O que eu vou fazer? Vou deixar os 50 ali? Não, não posso deixar os 50. Ali eu já tenho uma diluição de 1 para 32, que foi esse processo todo que eu vou tirando e homogeneizando. O que eu faço? Normalmente, isso eu faço porque é o que eu falo. Você começou a fazer uma coisa, faça e termina. Então, eu lembro, no poço 6, eu tenho 50 microlitros. Eu não posso colocar reagente ali, porque se eu colocar, vai dar um resultado errado. Por que eu deixo os 50, por enquanto, em stand-by? Porque se até no 1 para 16, que é no meu poço 5, reagir, der aglutinação, eu preciso continuar diluindo. E como que eu vou fazer para diluir se tem só 6 poços? Eu vou pegar mais uma plaquinha de fundo escuro e continuar a minha diluição. Vou colocar 25 microlitros de solução salina em todos os poços, em todos os 6 poços da segunda plaquinha, e vou pegar esses 25 microlitros que está sobrando, que estava em stand-by no poço 6, vou passar para o poço 7 e vou continuar. Poço 7, poço 8, poço 9, poço 10, 11 e 12. Beleza? E nisso, depois que eu fizer isso, eu vou colocando o reagente. Eu fiz a 1 para 2, coloquei 25 microlitros de reagente, que é o meu látex. Reagiu, beleza, está positivo ainda até 1 para 2. Coloco no poço 3, reagiu. Beleza, está positiva 1 para 4. Coloquei na 4, no poço 4, está reativa 1 para 8. Coloquei no 5, 1 para 16. E assim vai. Você sempre vai contar até parar de aglutinar. Beleza. Aí, uma coisa que eu já vi que muita gente erra, igual nesse exemplo que está na imagem. Você fez o primeiro deu positivo. Você fez o segundo, que já é a sua primeira diluição, 1 para 2. Deu negativo, não reagiu. Qual o resultado que você coloca? Reativo, obviamente, né? Reativa você vai colocar 200 ou vai colocar 400, que seria o meu poço 2. Lembrando que você vai multiplicar o 200 pelo título da última diluição, que é o segundo nome, que é o segundo número depois dos 2 pontos. Igual eu coloquei ali no exemplo. Essa plaquinha eu vou soltar o resultado. 200. Positivo, 200. Você não precisa colocar positivo, 200. Só colocar o 200 microlitros por ml que o médico já vai entender o que você quer dizer. Você nunca coloca a segunda diluição se ela deu negativa. Você vai sempre colocar o último que deu positivo. Igual se desse esse positivo no 1 para 2, meu resultado vai ser positivo até 1 para 2. E qual que vai ser o resultado? 400, que é 200 vezes 2. Então, 400. A mesma coisa para o restante. Entendido? Ficou alguma dúvida em relação à diluição? Tudo ok, pessoal? Essa parte da diluição é a que gera mais dúvida durante o estágio, né, Rubens? Sim, sim. Se não tomar cuidado e não lembrar do que está fazendo, vai errar. Falo porque eu já errei. Todo mundo erra, gente, no estágio. É comum. É ali que você tem que errar. É ali que você erra porque você vai aprender. Quando você erra, você identifica o seu erro, você foca no que você errou e você pensa, eu preciso melhorar naquele ponto. Então, você aprimora o que você já tinha aprendido. Então, é importante, sim, errar, porque errando que você aprende. Exatamente. E aí, pessoal, tranquilo? Tudo Posso okay, continuar? né? Sim. Beleza. Então, agora, a proteína C reativa ou PCR, que é diferente do RT-PCR, tá? É totalmente diferente, são coisas opostas.
A PCR, que é a proteína C reativa, a síntese dela é de origem hepática. E qualquer elevação, algum tipo de aumento dela já é considerado um tipo de processo inflamatório ou infeccioso que está acontecendo ali, no momento, no corpo. E é importante avaliar essa infecção, porque a infecção ou processo inflamatório não visível, como, por exemplo, apendicite, que o paciente ele vai sentir dor, mas você não está vendo o processo inflamatório a olho nu, aterosclerose ou suspeita de infecções virais ou bacterianas, por exemplo, assim que tem qualquer indício de infecção, processo infeccioso ou inflamatório, ela começa a elevar. E nisso você vai quantificando. Quando tinha muitos casos de Covid, alguns meses atrás, que hoje em dia tem quase um mês que não tem ninguém internado lá na sala do Covid, é um sinal muito bom para, né, que a gente está vendo que a pandemia está começando a diminuir, mas ruim para a gente que faz exame que a gente não vai lá, que eu adorava ir lá, a gente vê que nos exames que eram mais pedidos tinha muito essa questão da PCR para avaliar a infecção do processo. Como que ela está indo? Avaliar a curva, se ela está aumentando, se ela está regredindo. A mesma coisa em muitos casos de apendicite, que o médico pede e solicita. A PCR ela tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. O que é isso? Por que alta sensibilidade? Ela eleva com qualquer processo infeccioso ou inflamatório. E baixa especificidade. O que é isso? Você não sabe onde que está o processo inflamatório infeccioso. Você sabe que está ocorrendo um processo inflamatório infeccioso, que ela está elevada, mas você não sabe onde. Por isso, da elevada sensibilidade e baixa especificidade. O valor de referência é negativo ou não reagente, ou menor que 6. Você pode soltar no laudo negativo, não reagente, ou menor que 6. É válido qualquer uma das 3 terminações. Como também positivo, reagente, ou maior ou igual a 6. Você não vai soltar maior ou igual a 6. Você vai soltar 6, 12, 24, 48, 96 e por aí vai. É a mesma coisa. A diluição é feita da mesma forma do que o AEO. Por isso que eu não vou explicar, só se alguém quiser que eu explique novamente. Porque a diluição é igualzinha, é a mesma coisa. É soro do paciente, mais solução fisiológica e mais reagente. E como que é feito para você soltar? Você vai pegar o 6 e vai multiplicar pelo título da última diluição. O mesmo exemplo. Nesse caso aqui, reagiu só no poço 1, então 1 para 1. 6 vezes 1, 6. Então, o meu resultado está positivo e ela está reativa até 1 para 1. Se ela tivesse reagido na 3, no poço 3, eu teria uma diluição de 1 para 4. Então, seria 6 vezes 4. Qual que é meu resultado? 24. Eu vou soltar um resultado, o meu PCR está de 24. Beleza? Querem que eu repita a diluição ou está tranquilo? Como que funciona a diluição? A mesma coisa. O PCR, o AEO, o fator reumatoide, o VDRL para sífilis, a diluição é a mesma coisa para todos. O que muda pode ser a quantidade de reagente e soro e solução salina. Sempre lembrando da reação de precipitação que eu expliquei lá atrás. Sempre na zona de equivalência. Se você colocar 25 microlitros de soro, mais 50 de solução salina, você vai ter uma grande quantidade de soro, de solução salina, uma quantidade bem pequena de anticorpo, ou de antígeno, tanto faz. A mesma coisa se você pegar 25 de soro do paciente, mais 50 de solução salina e 50 de reagente. Você vai ter pouco antígeno para muito anticorpo. Lembra lá de trás? Muito antígeno, pouco anticorpo. Muito anticorpo, pouco antígeno. Sempre andar nas zonas de equivalência. Sempre na mesma quantidade. 25, 25, 25 ou 50, 50, 50.
Fator reumatoide. Ele é um autoanticorpo que pode ser produzido em algumas doenças autoimunes e que reage contra o IgG, formando imunocomplexos que atacam e destroem os tecidos saudáveis, como, por exemplo, a cartilagem das articulações, como podemos ver aqui nessa imagem, em que está o quadradinho ali mostrando a cartilagem. E a identificação do fator reumatoide no sangue é importante para investigar a presença de doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus ou artrite reumatoide. E a técnica é a mesma coisa, 25 microlitros de soro do paciente com 25 microlitros do reagente. A partir disso, positivou, você faz a diluição. Você só faz a diluição se positivar. Se der negativo de início, não tem por que fazer uma diluição. Fator reumatoide. Continuando, né? O valor de referência é negativo ou não reagente, ou menor que 8, positivo ou reagente, ou maior ou igual a 8. Normalmente, a gente vê mais como negativo e positivo. Se tiver diluição, você solta a diluição. Ou a mesma coisa. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 8 vezes 8, 8 vezes 16, a mesma coisa. Lembrando sempre de multiplicar a diluição pelo título da última diluição. Não esqueçam disso, senão o resultado vai dar sempre 8. Agora vamos falar sobre o VDRL qualitativo. O VDRL ele é importante para identificar a sífilis, que é diagnosticar e monitorar a resposta ao tratamento da sífilis, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. É feita no sangue para identificar a presença de anticorpos circulantes e a sua concentração. É feita no soro, sangue que eu falo, por exemplo, pode ser feito em sangue total, mas o mais indicado é em soro, que é coletado naquele tubinho de tampa vermelho-amarela e centrifugar. A sífilis tem como agente etiológico a bactéria Treponema pallidum, e a técnica é a mesma coisa, igual eu falei, 25 de soro do paciente e 25 microlitros do reagente. A diluição é feita a partir do primeiro poço, da 1 para 1, dando positiva. Igual eu falei, a diluição é a mesma coisa, e ela é feita diferentemente das outras, não é feita naquela de fundo escurinho, naquela plaquinha de fundo escuro. O VDRL ele é feito na placa de line, que é essa de vidro, bonitinha, que eu acho que, se eu não me engano, no laboratório da faculdade, lá no laboratório de ciências biomédicas lá tem uma. Quando eu acho que as aulas práticas já voltaram, quando vocês forem naquele laboratório, se vocês ainda não tiverem visto, pega lá que lá tem uma. Aí os pocinhos, eles são ovalados, eles são fundinhos que você coloca as amostras ali e consegue visualizar no microscópio. Qual que é o valor de referência? Reativo, que dá os agregados médios e grandes. Reativo fraco, são agregados finos e dispersos. E não reativo, quando tem ausência de agregados com aspecto homogêneo, parecendo que não tem nada, a amostra fica límpida. Como, por exemplo, podemos ver nas imagens. Na esquerda é um não reativo, está homogêneo, não tem presença de grumos. Já na da direita já tem a presença de grumos. Dá para ver direitinho a presença dos grumos aqui, ó. Dá para ver direitinho a presença deles. No microscópio fica lindo de se visualizar. Deu positivo, você faz a diluição. Agora vamos para o anti-HBsAg. A sua solicitação ela é feita quando tem-se o infectado ou teve contato com o vírus da hepatite B, ou seja, ela serve para diagnosticar a hepatite B, e o exame, o anti-HBsAg, ela é uma proteína presente na superfície do vírus da hepatite B e é útil para diagnosticar a fase aguda da doença, recente ou crônica. O valor de referência é positivo ou reagente, negativo ou não reagente. E a técnica é interessante olhar na bula, porque dependendo, eu já trabalhei com testes que se usava 60 microlitros de soro, outros que usava 80 microlitros de soro e outros que usava 100. Então, não tem como eu falar um valor, sendo que depende de cada marca, de cada kit que você compra. Por exemplo,
Nessa imagem que a gente vê, da esquerda para a direita, está reagente o primeiro, por quê? Porque teve a banda teste colorida e a banda controle colorida. Já no segundo, que provavelmente a minha imagem aqui está tampando a escrita, está escrita embaixo, não reagente, por quê? A linha controle está positiva e a linha teste está negativa, não apareceu. O beta-HCG qualitativo, que é para a gente saber se a mulher está grávida ou não. O HCG, o que significa? É a gonadotrofina coriônica humana. E esse hormônio é produzido quando a mulher ela está grávida. Ele é produzido pela placenta, o que impede a destruição do corpo lúteo. Lembra lá de embriologia, do corpo lúteo, lá no ovário? O beta-HCG, normalmente ele é solicitado quando se há uma suspeita de gravidez, ou uma coisa também que eu reparei é quando a mulher ela dá entrada no PA, no pronto atendimento, com sangramento, com muito tempo de sangramento vaginal. Aí o médico ele também pede um beta para avaliar se realmente a mulher está grávida e esse sangramento está devido ali, por exemplo, o corpo está fazendo a expulsão do feto. O beta-HCG qualitativo, ele indica se a mulher está grávida ou não. Qualitativo, ele fala tá ou não tá. E o quantitativo, ele dosa a quantidade de hormônio. Ele informa a concentração de hormônio no sangue e é possível também saber quantas semanas de gestação a paciente está. Por exemplo, eu peguei um beta quantitativo. Ele quantifica a quantidade de hormônio que está disponível ali no sangue. A paciente, ela está, por exemplo, com, vamos lá, 2.000, o resultado 2.000. Aí você pega esse resultado, multiplica, tem uma conta que vem junto com o kit, eu não vou lembrar agora de cabeça. Você pega o resultado, multiplica ali e você sabe mais ou menos qual semana que a paciente está. É bem bacana esse teste quantitativo. O qualitativo é uma fichinha de teste rápido, a mesma coisa, que vai aparecer uma banda colorida na linha teste, uma na linha controle, está positivo. A técnica, como que funciona? Você coloca na cubeta é um vidrinho, um potinho, ou pode ser um tubo de ensaio também, não tem problema, e aguarda 15 minutos. Normalmente é 15 minutos. Mais uma vez, tem que olhar na bula, porque tem empresas que se fala que em 10 minutos dá para avaliar e olhar direitinho o diagnóstico. Então, tem que se realmente avaliar a bula. E a quantidade, aqui na imagem, dá para ver direitinho. Até esse máximo. Até aqui que você pode colocar de amostra dentro da sua cubeta. Se passar para cima, vai dar o efeito pós-zona, pró-zona, que eu falei lá atrás. Resultado vai ser sempre positivo ou negativo. Dessa foto que está com a mulher está segurando, vejam que está bem clarinho os resultados. No primeiro está bem mais claro do que o segundo. Provavelmente ela fez esse em uma semana e esse daqui na outra. Então a quantidade de hormônio no sangue está subindo. Mas então quer dizer que ele também avalia a quantidade de sangue, de concentração de hormônio no sangue? Não é que avalia. Conforme, se estiver muito clarinha, tem pouca quantidade. Se estiver bem forte, já está com muita quantidade. Mas você não consegue determinar a quantidade nesse teste. Ele só informa se está positivo ou negativo. Funciona da mesma forma do outro. 2 bandas positivo, uma banda forte, que é a linha controle, e a linha teste clara também é considerada positivo. Negativo se a linha teste não aparecer uma banda colorida. E inválido se na C não tiver presença de banda ou se não tiver presença de nenhuma banda em ambas, tanto na linha controle quanto na linha teste. O teste de troponina qualitativa. Tem a troponina quantitativa também, mas a gente faz a qualitativa. A troponina é o principal marcador bioquímico utilizado para confirmar o infarto. E a concentração no sangue, ela começa a elevar de 4 a 8 horas após o quadro de infarto. E volta à concentração normal no sangue após cerca de mais ou menos
8 dias, dá entre 7 a 10 dias, mais ou menos. E a troponina, ela é normalmente, um exame pedido, normalmente ela é dosada juntamente com outros marcadores, como a CK-MB, que é a creatinofosfoquinase fração MB, a CK total, que a gente também já escuta falar, é CPK, ou o CKNAC, a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, que é a CK total, que é a creatinofosfoquinase total, e a mioglobina, cuja concentração no sangue ela começa a aumentar 1 hora após o infarto. O valor de referência é positivo e negativo, e a quantidade é a mesma coisa, avaliar a bula, que dependendo, já trabalhei com testes que utilizavam 60 microlitros e outros que utilizavam 100. No primeiro, está negativo, porque não apareceu a linha teste. No segundo, está positivo, porque apareceu a linha teste. Aí, beleza. É um exame muito pedido em plantão noturno, troponina. Não que no diurno não apareça, mas no noturno aparece muito. Aí, beleza. Você foi lá, coletou a primeira amostra às 7 horas da noite. Deu uma CK-MB, o valor de referência dela até 25, deu uma CK-MB de 38, a total, o valor de referência dela até 70, dá uma de 238, com uma troponina negativa. Aí o médico te liga, tá, deu esse valor, por que sua troponina está negativa? Aí você pode falar, tá, mas ela começa a elevar, doutor, de 4 a 8 horas. A paciente, ela acabou de infartar. Então, o valor ela ainda não está dispersa em todo o sangue, ela não está dispersa no sangue ainda. Por isso, da necessidade de curva de troponina. Então, a gente faz normalmente 3 coletas. Tem médico que pede de 3 em 3 horas, tem médico que pede de 4 em 4, outros de 6 em 6. Eu prefiro de 6 em 6, é melhor, para você pegar um gancho maior. Mas, dependendo do médico, ele pede de 3 em 3 porque ele quer fazer isso aqui com o paciente. Quer ver livre dele. É uma triste realidade, Acontece, eu vejo muito isso. Quer se ver livre, não quer responsabilidade para ele. Então, pede de 3 em 3. Normalmente tem médico que só pede 2 coletas. É muito importante. Faça sempre uma coleta nova. Não faça os outros testes na mesma amostra colhida de início, porque vai dar sempre o mesmo resultado. Tanto de CK-MB quanto de CK total. Troponina, deu positiva, ela vai dar positiva durante 8 dias. Não tem necessidade de continuar fazendo o teste, porque não tem como ela dar positiva e depois dar negativa no mesmo dia. É impossível de acontecer isso. Uma vez que ela deu positiva, ela vai perdurar durante 8 dias na corrente sanguínea. Então, normalmente, ele pede curva de troponina, continua fazendo, mesmo dando positiva, mesmo eu achando isso desnecessário, não tem por que pedir curva de troponina positiva, mas tem médico que pede. Então, você avalia a CK-MB e a CK total, se ela continua aumentando ou se ela começou a regredir. Então, com isso, o médico vai tendo uma noção e vai ter uma conduta. Por isso que eu falei lá da vantagem para ele ter o diagnóstico e um meio de triagem, porque se de início ele já deu uma alteração no eletro, que também é um exame que também se faz. É mais a enfermagem que faz, a gente não pega essa parte, não. Tem nem o farmacêutico, nem o biomédico. A gente pega e olha, deu alteração no eletro, provavelmente vai dar alteração na MB, na total, e a troponina provavelmente vai dar uma troponina positiva. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV qualitativo. Deixa eu olhar as horas para ver se eu preciso correr com os slides ou não. 10h10 ainda temos 20 minutos. O que é o qualitativo? Se está ou não. Temos também o quantitativo, mas nesse caso o qualitativo. Ele vai informar em até 30 minutos, que foi o que eu falei lá no começo, do teste rápido, se a pessoa é portadora ou não do vírus do HIV, a partir da identificação dos anticorpos contra o vírus do HIV. O resultado é positivo e negativo, e aí esses daqui são os testes rápidos. Funciona a mesma coisa. Uma banda, 2 bandas. Positivo, uma banda com uma banda clara. Positivo, uma banda e outra banda que a teste não possui essa banda. Negativo, a mesma coisa. Esse teste rápido, quando tem essas bandas, é a mesma coisa para todos.
E a técnica, olhar a bula, a mesma coisa. A quantidade é determinada pelo fornecedor, pela marca do produto. O vírus da hepatite C, que é o HCV, ele é pedido, ele é solicitado para investigação da infecção pelo vírus da hepatite C. E também ele verifica a presença do vírus ou de anticorpos produzidos pelo organismo contra esse vírus, que é o anti-HCV, sendo por isso útil no diagnóstico da hepatite C. E a transmissão, ela, acho que todo mundo sabe, ela é pelo contato do sangue de uma pessoa contaminada, como também por relações sexuais desprotegidas ou compartilhamento de seringas ou agulhas. O valor de referência é reagente ou não reagente, e a técnica é a mesma coisa, olhar a bula para ver a quantidade. A questão da leitura é a mesma coisa, linha controle positiva, com uma banda colorida, linha teste colorida, reagente. Linha controle colorida, linha teste com ausência de cor, não reagente, negativo. Covid-19, IgM e IgG, que é o nosso teste rápido para IgM e IgG. Aqui eu vou dosar os anticorpos, que é a identificação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para anti-Covid-19 em uma amostra de sangue, que é o soro, como também pode ser de sangue total, mas quando é sangue total tem a presença do tampão, que você coloca junto, para ele se diluir na amostra de sangue total, porque pensa, o soro, ele é mais fluido, o sangue total, ele é um pouco mais denso, porque ele não tem só a parte do soro, ele também tem hemácias, então é necessário um tampão para ele conseguir deslizar naquela camada de nitrocelulose mais rápido e você conseguir fazer a leitura. E o significado do teste, ele depende de quais das proteínas você quer identificar, IgM ou IgG. O resultado positivo para anticorpos, ele não significa que a pessoa está com o vírus, que ela é portadora do vírus no momento do teste, pois tanto o IgM e especialmente o IgG, eles permanecem presentes no sangue por longos períodos após o fim da infecção. Esse teste ele é indicado 8 dias após o início dos sintomas, não um dia após o contato com uma pessoa infectada, que foi o que eu falei lá no começo, da baixa sensibilidade do teste rápido, por isso que ele tem uma baixa sensibilidade. Nessa questão, é nesse ponto aqui que eu quis chegar. Ele é positivo apenas para IgM da esquerda para a direita, nesse primeiro aqui, acho que dá para ver com a setinha do mouse. Aqui temos a linha controle, deu positiva, e o número 1, positivo. Então, eu estou com IgM. Na segunda, positivo para IgG. A linha controle está positiva, o número 2 está positivo. A 3, linha controle, positiva. Linha 2, positiva. Linha 1, positiva. Nossa, eu estou com IgM e IgG ativo? Sim, você já teve a COVID, você está tendo pela segunda vez. Então, por isso, do IgM está ativo também. Você vai estar com o IgG ativo quando você já teve o COVID, que ele é crônico, ele é mais tardar, ele aparece depois da infecção. Temos a infecção aguda e a infecção crônica. Infecção aguda, IgM, infecção crônica, IgG. O resultado é positivo e negativo, a mesma coisa. Aí dá para ver direitinho nas bandas. Infelizmente, eu não achei essa imagem em português, mas dá para ter uma noção. Na parte de cima, aqui, é utilizada soro ou plasma. Na parte de baixo, sangue total. Você vai colocar, para esse reagente, para essa marca, 10 microlitros de soro ou plasma, mais 2 gotas do tampão, do buffer, com uma pipeta graduada. Aqui você pode usar com conta-gotas. Pipeta graduada, conta-gotas. A mesma coisa na parte de baixo, só que aumenta quando é sangue total, por conta das hemácias que eu falei lá. Ah, mas nesse caso, você tinha falado que quando é sangue total, precisa colocar reagente, precisa colocar tampão. Por que aqui colocou tampão? Nesse caso, é uma finalidade do teste. Nesse teste, nessa marca, ele
precisa colocar um tampão. Ah, eu preciso colocar tampão em todos? Não. Vem escrito no teste se tem a necessidade de colocar tampão ou não. Por isso, da importância de ler. É o que eu mais falo e que eu mais escuto dentro do laboratório. Leia. Leia a bula de cada teste. Feita a adição da amostra e do reagente, você vai pegar o teste. Uma coisa muito importante. Você colocou a amostra. Você tem que colocar a amostra numa superfície plana, não numa superfície inclinada. E nem manusear o teste durante a execução, porque senão você vai dar um resultado falso positivo. Sempre pegou, colocou a amostra, deixa ele descansando numa superfície plana, reta, durante os 15 minutos, 10 minutos, o tempo que o reagente, o tempo que a marca preconizar para cada teste, para aquele teste. Se der, aqui do lado direito, duas cruzinhas, IgM, no caso, controle, e IgG, está positiva, controle, IgM, positiva, controle, IgG e IgM, positiva. Deu só a linha controle? Negativo. Inválido quando a linha controle não aparece em nenhum dos casos. Então, o meu teste está inválido. Agora, a questão do sangue oculto, que também é um teste rápido. Ele avalia a presença de pequenas quantidades de sangue nas fezes que podem ser visíveis ou não a olho nu. Outro dia no laboratório, uma paciente ela relatou que ela estava ficando muito fraca, que ela não estava conseguindo fazer as atividades normais dela, que ela estava sentindo uma fraqueza muito grande. A gente pensou, ela está provavelmente anêmica. A gente fez um hemograma, realmente estava com anemia. Aí o médico solicitou um sangue oculto. Normalmente, quando o médico pede sangue oculto, é que ele já está desconfiado de alguma coisa. E eu nunca tinha visto o que eu vi. Eu devia ter tirado a foto, esqueci. Tinha placas de sangue. Sabe aqueles grumos de sangue junto com as fezes? Ela estava liberando muito sangue. Ela estava com alguma hemorragia intestinal. Então, ela estava soltando aquelas plastinhas de sangue, sabe? Bem pequenininhas, mas dava para ver a olho nu os coágulos de sangue junto com as fezes. Eu devia ter tirado a foto, acabei esquecendo. Normalmente, a gente não vê o sangue nas fezes. Aí, o que você faz? Como que é feito? Do lado de cá, tem essa canetinha. Você vai pegar essa parte de baixo aqui da canetinha, que ela sai. Tem uma varetinha aqui na parte de dentro, acho que dá para vocês verem. Vocês vão desroscar aqui. Vai pegar essa varetinha, vai introduzir em vários pontos da sua amostra de fezes, vai voltar com essa canetinha aqui, vai homogeneizar bastante, não shake, igual eu falei, homogeneizar, com aquela amostra de vários pontos de fezes. Você vai pegar essa na outra ponta da caneta, vai quebrar a pontinha dela, que vem um tampãozinho, você vai quebrar aquela pontinha e vai pingar 3 gotinhas aqui, onde está com esse círculo vermelho. Nisso, vai esperar 15 minutos, ou de acordo com a quantidade também de 3 gotas e os 15 minutos, é de acordo com cada marca. Nesse caso aqui, foi positiva. A paciente está com sangue oculto nas fezes, ela está positiva para sangue oculto. Ela ajuda a detectar a presença de sangramentos no intestino grosso, igual eu falei, que podem ser um sinal de úlcera, colite ou até mesmo câncer. O valor de referência é positivo ou negativo, e a técnica, igual eu falei, nesse caso, para esse teste em questão que eu tirei a foto, eram 3 gotas por 15 minutos. Conforme o teste ele vai correndo por capilaridade, a migração vai ocorrendo da amostra durante e pela membrana de nitrocelulose, já dá para ver direitinho a capilaridade ocorrendo. É como se estivesse molhando. Para ter uma noção, para quem ainda não pegou um teste rápido, pega um barbante, pega um copo d'água, enche ele até em cima, pega um barbante mais grosso, coloca uma quantidade boa dele e deixa um tanto para fora. O barbante ele vai se molhar todo por capilaridade. Ocorre praticamente a mesma coisa aqui nesse caso. Gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de agradecer também a Isadora pelo convite, mais uma vez, e muito obrigado a todos, espero que tenha sido um momento
prazeroso e que tenham aprendido alguma coisinha com o que eu falei. Muito obrigado e até a próxima. Se tiverem alguma dúvida também, aqui está o meu Instagram, para quem quiser mandar mensagem, quiser conversar, trocar ideia, tiver com alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu fico à disposição. E muito obrigado. Nós que agradecemos, Rubens, né, a sua disponibilidade em contribuir aqui com o pessoal, né, com essa temática tão interessante e pertinente à disciplina, né, é onde a gente vê a prática laboratorial, né. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Acho que o que mais pega é a questão da diluição. Uhum. A questão da diluição ali, se você não ter calma para aprender, o que eu fiz para me aprender? Eu peguei, desenhei tudo no caderno, passo a passo. Puxava uma seta, escrevi. Puxava